Olá, boa tarde. Um prazer estar com vocês em mais uma sessão Humanidade da Saúde, dessa vez sessão número 130, um projeto iniciado por Ricardo Cruz e que nós continuamos de vento em popa. Hoje nós temos um tema muito importante. Nós estamos sempre discutindo tecnicalidades no cuidado da saúde e hoje nós vamos falar de música. Já começamos muito bem com o Sangrando, da Maria Bethânia. E o tema é o lugar central da palavra na psicanálise e na MPB. E para apresentar o nosso palestrante, que é Marcos Comaru, nós temos uma moderadora convidada, a Bettina Kligerman, que é psicóloga clínica da PUC e membro do eletivo do Instituto Cultural Freud. Antes da Bettina falar, queria só constar, aqui ao meu lado na mesa, estamos com a curadora do Projeto Humanidade, Denise Loreto, que eu passo a palavra antes da Bettina falar. Bom, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui, poder apresentar o nosso convidado, Marcos Comaru. Eu conheci o Marcos nas minhas primeiras aulas no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer de tê-lo como professor. Acho que não está funcionando. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Hoje a gente vai estar com os nossos palestrantes, né, o nosso palestrante online. E dizer que eu estou muito feliz, que hoje é meu aniversário. E é um presente ter o Marcos Comaru, né, com essa palestra tão linda. Então, ele está dando para a gente de presente isso para a Humanidade na Saúde. Obrigada. Eu vou tentar Eu falar no final, que eu ia contar para você, já estragou a surpresa, já deu um spoiler, pô, tudo bem. Bom, Bettina Kligerman, por você e para as apresentações do Marcos, por favor. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje e, especialmente, poder apresentar o nosso convidado, Marcos Comaru. Eu conheci o Marcos nas minhas primeiras aulas no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, onde eu tive o prazer de tê-lo como professor. Anos depois, nossos caminhos se cruzaram novamente no Instituto Cultural Freud, onde ele também atua como professor. Desde então, a cada primeiro semestre, temos o privilégio de contar com sua presença no curso de leitura comentada de textos freudianos, sempre ligados ao nosso tema anual. Marcos é um parceiro de longa data nas nossas atividades e é um prazer tê-lo conosco. Ele é psicanalista, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ e professor do curso de pós-graduação Psicanálise e Contemporaneidade, Trauma e Urgências Subjetivas, na PUC-Rio. Seja bem-vindo, Marcos. A seguir, eu vou falar vou fazer uma pequena introdução sobre o tema de hoje, psicanálise MPB. Falar de psicanálise e música popular brasileira pode, à primeira vista, parecer uma combinação inusitada. Mas nos primeiros anos, ao nos aproximarmos das letras, dos ritmos, dos afetos que atravessam a MPB, logo percebemos o quanto essa produção artística ressoa com os temas centrais da psicanálise: o desejo, a perda, o amor, o luto, a identidade, a angústia e subversão. A MPB funciona assim como uma escuta sensível da alma brasileira. O eu lírico, muitas vezes, não poder ser dito em palavras, oferecendo uma escuta, uma experiência de... Ai, desculpa, gente, me perdi aqui. O saber psicanalítico com toda a linguagem da canção, refletindo sobre como a música pode dar forma ao indizível e expressar, por vias poéticas, aquilo que se cala, mas que insiste em querer ser ouvido. Com a presença generosa no Marcos, que tanto nos inspira com sua leitura sensível e aprofundada da psicanálise, vamos explorar juntos essas reverberações entre teoria e arte, entre escuta clínica e escuta musical. E eu queria também deixar um beijo especial para a Denise, que faz aniversário hoje, que dá continuidade a esse legado lindo que o Ricardo nos deixou. Desejo para você muita saúde, muitas felicidades. E agora eu passo a palavra ao Marcos. Obrigado, Bettina, pela apresentação carinhosa. Eu quero começar dando boa tarde, né? Todo mundo está presente. Agradecer o convite, né, do Projeto Humanidade na Saúde, né, pelo Ricardo Cruz. Chegou o convite até mim através da Denise Loreto, a quem eu agradeço mais uma vez e parabenizo também pela data de hoje. Ricardo Lima na mesa também contribuindo. Eu queria muito
iniciar comentando a belíssima interpretação que abriu nosso encontro hoje, né? O Sangrando, porque é uma canção do Gonzaguinha, dos anos 80, né? E cuja letra tem total relação com o que eu vou tentar desenvolver com vocês aqui hoje. Eu quero escutar junto com vocês 5 canções que mais ou menos faz um percurso acerca do lugar central da palavra e vínculo, né? Que para a psicanálise, palavra e vínculo são indissociáveis. Uma palavra sem vínculo é meio alma penada, né? Mas essa canção Sangrando, do Gonzaguinha, o próprio título já é um impacto na gente, porque ele está comparando o cantar, né? O narrar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, né? Assim que ele diz, por favor, entenda. Mas ele está comparando esse soltar a voz, essa palavra, com o ato de sangrar, né? Quando ele solta a voz, tem uma entrega visceral de um sujeito que está narrando, escancarando, né, as suas questões subjetivas, pessoais, e essa entrega sangrenta, né, é um testemunho da vulnerabilidade emocional do intérprete da MPB. Eu acho que a gente pode fazer uma costura muito forte com os analisandos, com os pacientes. Estou falando de analista porque é a experiência que eu tenho. Mas quem trabalha na área da saúde, eu acho que vale essa dica. Isso é uma forma da humanidade na saúde, né? De entender que tudo que você ouvir esteja certo que eu estarei vivendo. Eu estou enfatizando que falar, narrar, cantar e sangrar frequentam o mesmo registro, e que isso solicita, para quem trabalha com a saúde em qualquer dimensão que a saúde comporta, uma atenção e uma acolhida muito delicada, porque se há um consenso que circula em rodas pequenas ou não tão pequenas, é de que cada vez mais as pessoas se sentem escutadas. A gente escuta, fui no psicólogo, não gostei, não falou nada. Fui no tal médico, não gostei porque ele não me deixou falar, só pediu o exame. Ou não perguntou como é que eu estava me sentindo, só viu o exame. O paciente também não me falou que ele tinha tal coisa, por isso que eu fiz esse procedimento. Aí não importa se é psicólogo, se é médico, se é fisioterapeuta, se é nutricionista, não importa. No campo da saúde, há esse mal-estar de que palavra e escuta estão em déficit. Isso que eu queria trazer, e eu acho que uma Betina bem já sinalizou na introdução dela, a música popular brasileira, como Gonzaguinha coloca, tem essa particularidade, que é uma canção muito calcada na letra, né, no texto, na narrativa, né, mais que uma canção erudita, onde muitas vezes, quando a gente escuta, a gente sequer consegue entender o que o cantor está falando. E as frases melódicas, as notas super altas, os intervalos, a técnica vocal de quem canta tem mais importância do que propriamente está sendo dito. Por isso que, grosso modo, isso não é uma coisa para a gente levar ao pé da letra, mas a gente fala, vale separar o que é um cantor ou uma cantora e o que é um intérprete. No campo da canção popular, não é à toa que a gente tem o rei Roberto Carlos, a rainha Maria Bethânia, porque eles têm vozes, técnicas, extensões vocais, precisões de afinação inacreditáveis? Não necessariamente. Mas eles têm o poder de, ao falar um texto, fazer com que nós escutemos o que está sendo dito. Isso é muito impactante. Por isso que a gente fala, não, eu gosto de ouvir tal música com fulano. Não, a gravação de Beltrano eu não gosto, não. Eu gosto de Cicrano. Indicando que a forma de dizer transmite mais ou menos o conteúdo do que está sendo dito. Eu acho isso muito incrível, né? A palavra e a interpretação produzindo efeito, né, no sujeito, diferente dependendo do modo como está sendo interpretado. Não sei se está ficando confuso, mas o que eu queria falar é que a própria interpretação, isso é uma questão mais interna ao campo psicanalítico, mas eu quero derramar para quem trabalha com saúde, para quem trabalha escutando alguém que sofre, alguém que tem uma queixa. É que a interpretação pode ser concebida como uma busca de um verdadeiro sentido, recôndito, do que eu vou descobrir por trás do que ele falou tal coisa, mas na verdade não é essa coisa, é outra coisa. E essa outra coisa que eu vou tentar desvendar. Então, essa vertente da interpretação, chama-se mais hermenêutica, né? Que busca o verdadeiro sentido por trás daquilo que foi dito.
onde praticamente é quase uma certa desconfiança do que foi dito. O que foi dito é o que foi dito, mas o que verdadeiramente importa é outra coisa. É uma maneira de escutar. É uma maneira mais professoral, talvez. O que a gente aprende com a MPB, com a psicanálise, tem um psicanalista muito sério, muito estudioso, o Antônio Quiné, que tem se dedicado muito ao estudo do teatro, e a gente aprende no teatro também. A gente também pode entender a interpretação não como a descoberta do verdadeiro texto por trás do texto, porque um ator ou um cantor, quando canta, ele fala o mesmo texto, é a mesma fala, mas o modo de falar impacta nos sentidos que advêm daquela fala. Isso é que é o ponto que eu queria destacar, que acho que é uma forma de humanizar. Então, uma coisa é você escutar alguém desconfiando do que ele está falando. Péssimo é não escutar. Aí você desumaniza o encontro. Mas eu também não sei se eu gosto tanto de quando você escuta desconfiando do que está sendo falado. É uma maneira de escutar. Traz o sentido que teria que ser resgatado, né? Eu tenho gostado, né? A Helena tem muitas das do Quiné e as reflexões sobre a psicanálise e a MPB, que você pode entender e interpretar é você extrair todas as consequências do que está sendo dito, do que está sendo falado, né? Permitindo que outras significações, além daquelas que conscientemente o paciente está tentando te dizer, compareçam. Então, essa abertura, essa multiplicidade de significações. Então, não é que eu vou apresentar um outro texto, um outro sentido para o que me foi dito, mas eu vou permitir que outras dimensões daquilo que foi dito se façam presentes. Então, é uma escuta mais. A gente fala que é uma clínica do ressoar, né? O paciente fala e aquilo ressoa. Não, mas o que eu falei não foi bem isso que eu falei. Sim, mas você disse. É verdade, mas eu não quis falar nesse sentido. Sabe essas equivocações interessantes que acontecem e que estão no campo do que foi dito, não necessariamente fazendo apelo a uma outra dimensão. Eu acho isso muito importante no campo da palavra, no campo da humanização, sobretudo na área da saúde, que a gente cada vez mais se depara com essa sensação, muitas vezes, de que não adianta falar porque o outro não escuta, ou porque o outro não pergunta, ou porque não tem tempo, dependendo, né, do contexto onde está inserido, o tempo é muito exíguo. Mas eu nem vou entrar nisso, acho que mais no campo dos exames a gente vivencia bem, né? Gilbertino fala que falta me faz um xodó, a gente pode falar que falta faz uma palavra, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter experimentado, infelizmente, alguns exames que nós vamos fazer numa sala escura, meio fria, cheia de máquina, luzinhas piscando, a gente às vezes com, sei lá, um avental constrangedor. Se aquilo ali é tac, 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 pem, 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 aqueles barulhos, você não sabe muito bem de onde veio aquilo, é taquicardia do início ao fim. Às vezes é um exame exaustivo. Se você tem uma palavra, olha, o exame vai demorar uns 15 minutos, tá? Se o jogo estiver frio, traga uma mantinha. Ó, a gente vai parar, eu vou precisar repetir. Respira. Aquilo não é um abraço, é quase um beijo na boca, né? Porque você tem ali uma humanização de um dispositivo. No caso, estou falando do caso diagnóstico, tá, gente? Diagnóstico, mas que a palavra humaniza, porque que a saúde se beneficia do não humano hoje em dia, do tecnológico, do digital, do robô, do 3D, não tem jeito. E acho que nós estamos aqui até para agradecer o quanto a saúde se beneficia do tecnológico. Eu mesmo, muitos de vocês devem saber, estou assim, há 11 dias de uma cirurgia de descolamento de retina, que é uma barra pesada, mas é uma cirurgia toda high-tech, né? Agora, tem que ter o oftalmologista, o anestesista, que ampara aquela sala cheia de luz, teu olho, aquilo ali é completamente enlouquecedor se é desumanizado. Então, acho que a humanidade na saúde, que o Ricardo Cruz fez questão e vem trabalhando há tanto tempo, né? Veio trabalhando, deixou esse legado para a gente tanto tempo, é a preocupação de que a saúde, com os ganhos que a tecnologia trouxe, não seja uma prática desubjetivante. E você se sinta ali meio, vai piscar uma luz, mais um barulho, será que acabou, não acabou? É incrível o número de pessoas que têm a sensação de terem sido esquecidos no tubo, esquecidos na máquina,
ou que nem fazem o exame, só fazem sob anestesia ou sob forte sedação. Então, a palavra na MPB, na psicanálise e na saúde em geral, ela por si só humaniza. O que é uma coisa desumana? Uma coisa fria, é uma coisa técnica, é uma coisa formal, é uma vivência, coisa ruim, né? É uma vivência não mediatizada por esse bálsamo que são as palavras. E o Gonzaguinha acabou de traduzir como uma experiência de sangramento. Acho linda e forte, né? Essa ideia de pesquisar psicanálise, MPB, não aconteceu por interesse acadêmico ou no âmbito de uma pesquisa mais estruturada, não, tá, gente? Pelo contrário, foi de uma forma muito cotidiana. Eu sempre tive por hábito deixar na sala de espera do consultório o radinho ligado, né, tem um efeito de proteção acústica, mas eu deixava, não por acaso, na rádio MPB-FM. E eu fui constatando com que frequência alguns analisandos entravam na sessão dizendo: Marco, você me chamou, estava tocando tal música. Aquela frase, Marco, impressionante, aquilo ali eu poderia ter escrito. Não, eu ouvi agora uma frase que me ajudou a colocar em palavras alguma coisa que eu estava sentindo e estava me atormentando. Incrível, né? Sabe qual a música? Você ouviu a música que estava tocando, Marco, quando você me chamou? Eu sempre comecei a achar incrível essa sensibilidade e como é que os versos das canções serviam como um auxílio luxuoso para nomeação, para colocação em palavras de sentimentos, vivências, né, circunstâncias que o sujeito, às vezes, se sentia muito embaraçado nessa tentativa de nomeação. Esse é um eixo, falo, o auxílio luxuoso para nomear questões, né? Os poetas, os letristas são danados em darem esse empurrão para a gente, né? E outra dimensão que eu comecei a constatar, a pesquisar, eu acho que o Gonzaguinha, na canção que abriu o nosso encontro, coloca em cena, é uma certa função de um suporte identificatório. A nossa vida ela é tão interessante, tão confusa. Tem certos pensamentos, vivências, práticas, relações, desejos que nós vivenciamos e que a gente fala: meu Deus do céu, eu devo ser muito doido, né? Acho que ninguém mais sente isso, né? Eu acho que só eu que penso esse tipo de coisa. Não, ninguém mais já aceitaria o que eu estou vivendo. E as canções também, ao descreverem, como a Betinha bem falou, romances, perdas, dores, amores, desamores, encontros, desencontros, a gente permite um nível identificatório. Nossa, eu achei que só eu. Aquela canção fala exatamente meu maior segredo. Isso, então, tem uma função de inscrição numa coletividade. O mito individual do neurótico, só eu, e a vergonha tamanha de só eu e ninguém poder descobrir nunca essa minha idiosincrasia, às vezes é diluída nesse suporte identificatório de certas formulações dos nossos poetas, letristas. Não vou discutir se letra de música é poesia ou não, essa é uma outra discussão acadêmica que não queria fazer aqui, mas que tem função nomeante e função identificatória. Eu acho que a gente concorda. E, aliás, uma das características que a gente valoriza muito, que é o elemento central da canção popular, tá, gente? Não estou falando da canção erudita, é exatamente o que é um bom. Eu falei que letrista não é necessariamente um poeta. Não. Por quê? Porque o letrista vai precisar fazer uma conjunção da melodia com a letra. Por isso que o letrista, o Chico Buarque mesmo fala: me chamam de poeta, eu fico meio constrangido. Não sou um poeta, eu sou um letrista. O que quer dizer que eu sou um letrista? Eu recebo uma melodia de um compositor, aquela melodia eu escuto, eu queria falar uma coisa que eu acho incrível, bem psicanalítica, e vou, a partir daqueles intervalos, daquilo que a melodia me proporciona, eu vou entender de que está falando. Gente, não sou especialista em música, nada disso, mas é analítico, porque em termos de um letrista ao receber uma melodia, o que ele vai estar atento ele vai estar atento aos intervalos. Quer dizer, é sempre questão de disjunção ou de conjunção. Então, se eu fosse um letrista que recebesse a melodia de Travessia, essas durações longas, esses intervalos, esses hiatos tão grandes,
quando você foi embora. Toda essa forma, né, disjunta das notas indica que é tema de saudade, de separação, de solidão, de anseio. Quando a melodia é toda conjunta, ela é toda ali pertinho, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Você já vê a menina passando, né? Um doce balanço a caminho do mar. Então, é muito interessante, que eu não vou saber falar muito mais, mas a composição, a letra, precisa entender o que que a melodia está dizendo. Se a melodia está falando de questões conjuntas, uma do ladinho da outra, eu vou mostrar para você como se dança o baião, e você já vai, é quase uma música cardíaca, que você vai quase dançando, né? Está tudo ali bem conjunto. Ou se tem esses intervalos longos. Então, o letrista não é poeta, o poeta vai pelo sentido e escreve aquele texto lindo. O letrista não. Ele tem que colocar a letra em intervalos mais próximos, mais distantes, mais nostálgicos, mais de isolamento, por aí vai. Gente, isso aí é uma delícia. Eu andei lendo, estou falando, né, numa dimensão bem introdutória que eu consegui entender, mas eu tenho um exemplo bom de como é que um poeta não é necessariamente um letrista, nem um maestro maravilhoso de conservatório faz canção popular. Eu Tom e o Vinícius, né? O Vinícius era um poeta que ralou, mas ele ralou, ele ficou tentando fazer letra de música. E fez coisas maravilhosas, mas foi uma ginástica, não é porque ele era poeta que ele virou um bom letrista, é porque ele treinou que nem um louco entender o que que aquela melodia está dizendo para poder colocar. E o Tom Jobim, maestro maior de todos nós sabemos, tocava na noite, o maestro também precisou, com toda a maestria dele, aprender a fazer, né, MPB, quer dizer, que é uma forma de entonação. Então, o que eu queria dizer é que o elemento central da canção é a junção da melodia com a letra, de modo que a melodia, isso que é incrível, atinge o estatuto de uma entoação, né? Uma boa música é da ordem de um bem dizer. A letra, ela conversa com o movimento melódico, né? Vou dar um exemplo rápido de uma canção que tem o momento todo conjuntozinho e o momento disjunto, e é do poeta que eu citei, mas é um bom letrista porque treinou, não porque era poeta de imediato, que é a Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, papai, de graça ela, menina. A gente está vendo ali a menina na praia, não é isso? A música toda conjuntazinha. Como é que é quando a nota vai longe? Ah, porque estou tão sozinho. Ah. Quando os intervalos ficam longos e distantes, ele fala de solidão, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. É uma coisa totalmente nostálgica. Tá. Ah, se ela soubesse que quando ela passa e volta. Então, a coisa toda conjunta e a letra mais ali perto do objeto. Então, sei, talvez não interesse tanto, eu quero falar esse lugar central do bem dizer, de uma palavra conjunta com o modo como eu falo. Não adianta eu falar uma coisa muito dura num tom de palhaçada, ou dar um tom de palhaçada, uma coisa muito dura. Então, palavra, humanização, saúde, como é que eu acolho meu paciente, como é que eu transmito um diagnóstico, como é que eu dou uma orientação, como é que eu assinalo uma preocupação ou um encaminhamento. É uma arte, é mais um ofício, não bastasse toda a parte técnica, tem essa parte subjetiva, que é onde eu acho que psicanálise, MPB e humanização se conjugam, né? E em qualquer área da saúde eu vou insistir. Eu trouxe para nós assistirmos juntos 5 canções, e aí vamos falar mais da questão da psicanálise. Mas a primeira é uma canção de Chico Buarque, tá? Ela é dos anos 70, ela chama-se O Que Será, e é muito importante a gente ouvir, porque o Chico Buarque, nessa canção, traz algo muito psicanalítico, ela é usada, ela é exaustivamente citada pelos analistas, porque traz uma indagação absurda sobre o que será que dá dentro da gente e que vai tocar o corpo de uma maneira muito radical. Ele fala, me sobe as faces, me faz corar, me aperta o peito, é feito estar doente de uma folia, não tem descanso, me perturba o sono, me dá tremores, ardores, suores.
Então, hoje na clínica, você tem, né, insônia, suor, ansiedade, tremores, uma aflição medonha. Eu vou colocar a música, quero que vocês escutem. É o poeta com o bem dizer, mas bem dizer da alma inquieta de todos nós, né? Que é uma alma da qual a gente não consegue domínio integral. É da ordem de o que será, né? Eu vou colocar a canção e depois eu comento mais um pouco, tá? O que será é de 76, essa canção, de Chico Buarque. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz implorar o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. Será que será o que não tem descanso nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz suplicar o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Incrível, né? A forma sensível como o poeta. Peraí. Incrível a forma sensível como poeta, né? Ele não gosta de ser poeta, o letrista, né? Como Chico Buarque descreve essa situação humana, tropo-humana, de conviver com. Ele fala, é interessante, o que não tem receita, né? O que não tem remédio, o que não tem juízo. Mas nós da saúde estamos para tratar. A tratar, tem cura, né? Esse incurável de sermos divididos ou sermos uma incógnita para nós mesmos. Eu acho essa canção uma das mais sensíveis, né? Ela todo mundo sabe que é uma canção do filme Dona Flor e seus dois maridos. Essa canção tem duas versões, né? Tem a flor da pele, que é essa, da pele, do suor, do sono, dos tremores, né? Do rosto corado. A frase que eu mais gosto, muita gente já ouviu falar, é quando ele diz: o que será que dá dentro da gente que não devia? E desacata a gente, que é revelia. Aí ele fala, é feito estar doente de uma folia. Então é interessante essa imagem, né? De que a própria folia da pulsação dentro de mim pode ser vivenciado como uma doença, né? Me cura de mim mesmo, me cura do pulsar desconcertante. Como responder esse apelo? Que direção, né?
fazer, como humanizar. Vou dizer, mas isso é humano, não tem cura, né? O próprio Chico Buarque, numa outra canção, fala: meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Poderia ser um complemento para essas demandas. Eu marquei aqui na letra, não sei se vocês na escuta prestaram atenção, essa articulação que ele faz direto, é o nome é o título da versão, A Flor da Pele. E outra versão é A Flor da Terra, que é uma versão mais da... que flor é a Dona Flor, né? Então, a flor da pele, né? Pele, a flor da terra, é mais terráquea, porque ela sai da igreja com 2 maridos. Esse filme aborda um pouco da poligamia. É um filme, né, super antigo, 66, mas super avant-garde nesse sentido. Então, a flor da pele, essa pele, o que que dá dentro da gente, e depois a flor da terra, como é que na terra eu me articulo a terra e suas leis e suas, né? Como é que eu articulo na terra com as suas leis o que não tem governo nem nunca terá? Seria uma forma de desdobrar isso. Gente, essa é uma das canções que eu trouxe, que eu queria colocar, porque sempre fala psicanálise, palavra, MPB, o letrista falando da alma humana, a gente tem que, né, entrar no que será e escancara de uma maneira poética toda a questão do desejo, das paixões, né, a face mais visceral e transbordante de nós mesmos, né? E que é o mais que humano em nós, eu quero falar. Porque se o humano ficar só do lado da razão, eu fico implodindo dentro de mim. Porque a razão me comanda, ela tem um certo lugar, óbvio, mas ela precisa ser presente para a paixão, para o desejo, para o transbordante, né? Porque transborda. Senão a gente implode ou explode, né? Tanto que muitos momentos onde a razão, a lógica mais, né, cognitiva triunfa, são momentos muito violentos, que a explosão comparece de uma forma sintomática, e não como uma explosão ligada ao desejo, à fruição, alguma coisa assim. Tá? Eu pensei também em colocar, e queria ouvir com vocês, nessa contribuição para esse espaço tão incrível, humanidade na saúde, como é que a palavra, MPB, psicanálise pode contribuir, é uma canção dos anos 70, do Erasmo e do Roberto. Não é muito famosa, não, mas ela tem como título um conceito psicanalítico. Eu acho isso incrível. Imagina, o Roberto Carlos canta uma canção cujo título é um conceito, Traumas, né? É o nome da música. E ela é incrível porque ela exatamente vai falar que a humanização tem a ver com a palavra e tem com um vínculo, e uma palavra e um vínculo que amparam, que protegem, né, cada um de nós desse o que será, desse transbordante. Então, a letra começa assim: meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo que eu ia saber. Então, a música é bárbara, porque fala que o pai, a mãe, quer dizer, quem humaniza um ser humano, precisa velar um pouco a realidade das coisas. Um dia a gente vai saber. Ele chama de mentira, mais abaixo, que não é um texto teórico, é uma letra de música, né? Então ele chama de mentira, mas depois ele vai falar assim: meu pai tentou encher de fantasia, e enfeitar as coisas que eu via. Isso é o que todo adulto, quando está recebendo uma criança no mundo, precisa enfeitar, fantasiar, mentir sobre a realidade mais pesada do mundo. Depois, quando a gente cresce, pode ser mais traumático ou menos traumático, essa descoberta de que aqueles anjos, estou falando do anjo que vai mencionar na letra, já se foram, né? Eu vou colocar, estou explicando a letra, não gosto de explicar arte, mas não é explicar, é só para quando vocês escutarem, vocês estarem entendendo o que a música Traumas aborda, o trauma do desvelamento desse banho de sentido, garantia, bem-estar que a gente recebe dos pais e que mais tarde a gente entende. É interessante que a música, só para finalizar, fala assim: agora eu entendo o que o meu pai queria me dizer. As mentiras também ajudam a viver. Vou colocar e depois a gente pode, no tempo que teremos de discussão, queria ouvir vocês comentarem. Vamos então ouvir Traumas do Roberto Carlos do Erasmo, a gravação com as Zizi Posse, tá?
pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também esqueceu de me dizer a verdade, a realidade do mundo, que eu ia saber dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia, meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Minha mulher, certa noite, ao ver meu sonho estremecer, disse que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa que na alma tentamos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasias e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. Da minha infância agora tão distante, aqueles anjos do tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora depois que eu cresci. Agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a crescer. Talvez um dia para meu filho eu também tenha que mentir, para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasias e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. A minha infância agora tão distante, aqueles anjos do tempo eu perdi. Meu pai sentiu o que eu sinto agora depois que eu cresci. Eu acho essa interpretação de matar, né? E a letra toda ela é quase autoexplicativa. Ela, claro, nos leva para um caminho infinito de questões, mas essa interpretação final, quando ela fala, né? Meu pai sentia o que eu sinto agora. Depois que eu cresci, ela fica meio, né? Estátua, meio congelada. Por que isso? Depois que a gente cresce, a gente entende que os véus são necessários porque eles são um start, né? Um ponto de partida. Talvez um dia para o meu filho eu também tenha que mentir. Não é assim que ela fala? As palavras também, as mentiras também ajudam a viver, né? Não gosto da palavra mentira, mas vocês estão entendendo. Mentira como véu, como fantasia, como alguma coisa que não escancara a barra de viver, né? Não é para a gente desenvolver agora, tem muitos colegas aqui da psicanálise que eu estou vendo, um nomezinho, né, que eu conheço. Uma questão importante, que essa música é dos anos 70, tá? 50 anos atrás, fala, meu pai sentiu o que eu sinto agora, depois... Estou muito emocionado com a reunião. Enfim, depois que eu cresci, né? A discussão hoje que a gente faz, a clínica do traumático, as crianças, não sei o quê, é que quando há um fracasso dessa mentira estrutural, desse véu muito pretérito,
a organização do sujeito é mais comprometida. Talvez a gente chama da clínica do traumático. Alguém que não teve o véu, a ilusão, a mentira, a fantasia, que o tempo vai desbotando. Alguém que, de partida, já está de cara para o real, para esse osso. Então, se tem hoje, né, muitas mudanças ocorreram, né, e podem fazer com que as nossas crianças nem todas consigam sair desse empurrão da fantasia. Vou chamar de fantasia para não falar de mentira. Então, clínica do traumático, urgência subjetiva. Eu estou lá na PUC, numa pós-graduação, que é psicanálise e contemporaneidade, quer dizer, não é anos 70, é hoje, né? Trauma e urgências subjetivas. A música do Roberto Carlos, se chamar traumas, e fala, o trauma é quando o véu desbota, é incrível. E quando mal tem véu? Ou quando o véu não se inaugura, onde eu não recebo esse banho de fantasia. Olha, isso vai ao infinito, tá, gente? A gente começou com o Chico Buarque, o que será essa inquietação, o trauma do velamento que um dia eu recebi, que um dia eu farei para o meu filho, mas que um dia eu descubro que era um véu. Por detrás estava uma outra dimensão. Vai desaguar na questão, obviamente, do vínculo e do amor. Então, o amor pode ser pensado como o sentimento que a gente nomeia para toda situação que eu estou velado, que eu estou no quentinho, que eu tenho um amparo, o amor pelo filho, pelo pai, pela avó, por todo mundo que me dá a sensação de que tem que me ajuda a viver, né? A gente fala, eu te amo. Geralmente, o amor tem diferentes matizes, mas o amor é o nome que a gente dá ao sentimento que nos ajuda a tornar a vida possível, mesmo que às vezes ela pareça impossível. Então, para falar de amor e para levantar um pouco, tem um samba do Martinho da Vila que eu queria colocar, não sei se vocês conhecem, ele é bem conhecido, não muito, dos anos 80, o nome é Todos os Sentidos. Eu adoro, porque o Martinho da Vila, nesse samba, ele vai falar de experiências sensoriais, do sol, do chopp gelado, da brisa, do vinho chileno, do Remy Martin, tudo isso é bom, tudo isso é bom. Mas ele fala, mas isso é bom de fato, porque você está aqui me amando. Então, ele vai articular os prazeres sensoriais do vento, sol, chopp gelado, com o vínculo. Claro que a música acaba sendo um vínculo um pouco, um amor assim, conjugal, um amor romântico, mas é qualquer vínculo que faça com que as experiências sensoriais ganhem um a mais de significação. Todos os sentidos, né? Vamos ouvir uma gravação que eu acho uma delícia, do Martinho da Vila com a Leila Pinheiro. Todos os sentidos, ele vai mostrar que o sentido advém do vínculo. Vamos ver, depois eu faço o comentário. Ah, que maravilha o dia amanhecendo. E como é suave a brisa me beijando. Que extasiante o meu corpo molhado. Quão excitante o sol me possuindo. Um peixe frito, um chopp gelado. Há tanta ternura numa tarde e noite. E como é romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha. E nas cabeças só caipirinha. Vinhos chilenos e Remy Martin. É muito bom. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Mestre Martinho. Ah, que maravilha o dia amanhecendo. E como é suave a brisa me beijando.
que extasiante meu corpo molhado, tão excitante o sol me possuindo, um peixe frito e um chope gelado. Ah, tanta ternura numa tarde noite. E como é romântico o som de um piano. Sim, estou curtindo a fina comidinha e nas cabeças só caipirinha, vinhos chilenos e Remy Martin. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Eu sei, Martinho. Sim, que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Eu sei. Sei que a minha alma só está cantando, os meus sentidos só estão sentindo, porque você está aqui me amando. Grande Martinho. É uma delícia de samba e de levada, e que faz do vínculo o que colore, né? O chopp gelado, o Remy Martin, o sol. Ele faz umas metáforas assim meio erotizantes da natureza, né? O sol excitante, o sol me possuindo, a brisa me beijando, o som de um piano romântico. Eu acho o Martim da Vila gênio, né? E com essa sensibilidade. Eu acho que essa música fala que todos os sentidos advêm de haver vínculo, no caso, o vínculo amoroso, romântico, mas acho que haver vínculo de ligação, né? Das mentiras lá do Roberto Carlos, da canção que a gente ouviu, funcionam. Eu acho que uma música a gente não vai colocar, mas que a gente poderia opor a essa, é a da Bossa Nova Inútil Paisagem, né? Exatamente pergunta, mas para quê? Para que tanto céu? Para que tanto mar? De que servem as flores que nascem pelo caminho, se o meu caminho sozinho é nada, né? Então, no Inútil Paisagem, o autor aborda exatamente o contrário, esse céu, esse mar, mas o meu caminho sozinho é nada, né? Então, acho que o Martinho faz a versão interessante, acho o samba uma delícia, e os meus sentidos só estão sentindo porque você está aqui me amando, né? E aí, me humanizando. Isso aqui humaniza, eu quero dizer, entendeu? Não adianta você estar num lugar incrível, paradisíaco, bacana, sozinho. Vou ficar nadando na piscina o dia inteiro, vou jogar vôlei, futebol, tênis sozinho. Não, acho que não, né? Então você tem. Aí Inútil Paisagem, a canção da Bossa Nova. Pensando nessa função que permite viver, que humaniza a vida e a saúde, né? No caso do espaço que nós estamos aqui, eu queria mostrar a gravidade da quebra do amor, né? Quando a flor que você me dava está esmagada, né? Eu fui esmagado, os buquês da flor foram esmagados, não restaram nada, né? Que é uma canção da Adriana Calcanhoto, bem recente, chamada A Flor Encarnada, uma música, agora barra pesada, tá? Né? Tava na alegria, depois a gente finaliza. Como é que a ruptura do amor pode tirar, e aí remete à questão da música Traumas, tá? Pode tirar o invólucro, eu só estou sentindo que você está aqui me amando, e dizer, depois que o amor acabou, agora só eu e meus breus, só eus. Até a Adriana Calcanhoto, vocês vão ver a interpretação linda da Bethânia. Agora só eu e meus breus, só eu e meus eus. Ela coloca eu no plural, mostrando que eu estou todo fragmentado. Eu nem sou mais uma unidade, eu nem sei mais de mim. Eu sou pedaços que a falta do amor produziu. Vamos ouvir A Flor Encarnada? Adriana Calcanhoto, 2021, a Bethânia cantando, bem barra pesada, depois a gente anima. Esmagou minha flor, eu e meus buquês, eu e meus porquês,
a ecoar no vão. Retirou-se o chão debaixo dos meus passos lentos por caminhos tortos, norte a contrapelo, afogada num sertão de lágrimas que não dei pra nada, naufragada no deserto dessa sala. A flor encarnada. O amor não gosta mais de mim, nunca mais vi seu clarão. Serviu pra me trazer aqui a esse canto sem função. A estrada desapareceu, restei o que sobreviveu. Agora sou eu e meus breus, só eu. O amor não gosta mais de mim, nunca mais vi seu clarão. Serviu pra me trazer aqui a esse canto sem função. A estrada desapareceu, restei o que sobreviveu. Agora só eu e meus breus, só eu. Eu acho assim muito comovente essa letra, né? Essa imagem do afogada num sertão de lágrimas é de matar, né? E não dei para nada. E essa ideia também, a estrada desapareceu. Quando o outro fala, às vezes as mentiras também ajudam a viver, dá uma estrada, dá um lugar. Não é que eu não sei para onde ir. A estrada desapareceu. Então isso é um colapso subjetivo, é uma desolação muito grave e que a gente sabe e a gente teme que algumas rupturas amorosas podem produzir, né? O amor é antidepressivo. Quando a gente ama, tem um encontro, diga a vida amorosa assim, não só dois, pode ser uma amizade, é antidepressivo, dá ânimo, é animado, quer mostrar tal lugar, quer conhecer, mas a ruptura do amor pode ser a flor encarnada aí que a Calcanhoto tão bem disse, né? Falando a palavra na MPB e na psicanálise. Gente, eu estou esgotando a minha fala. Tem uma outra música que eu não queria deixar de colocar, porque também é sobre ruptura amorosa, mas é uma ruptura amorosa. Todo mundo conhece essa música, Olhos nos Olhos, né? Mas é uma ruptura amorosa em dois tempos. Quando você me deixou e me disse para ser feliz, eu quis morrer de ciúme. Eu quase enlouqueci. Mas depois tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Eu até quero ver como é que você suporta me ver tão feliz. Queria colocar Olhos nos Olhos, que é também a ruptura amorosa, que não faz a estrada desaparecer. Produz um colapso, eu nem sei para onde é que eu vou, fiquei meio desbussolado, mas que através do luto eu consigo relançar o banquete de amar de novo. Vamos ouvir Olhos nos Olhos, depois vai ter meia hora para a gente conversar, estou querendo ver como é que está impactando vocês, tá? Vamos ouvir Olhos nos Olhos, anos 70, Chico Buarque. Quando você me deixou e disse pra ser feliz de passar, quis morrer no sonho, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me comprar perfeito.
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que vem até emocionando, me pego cantando, sem mais nem poder. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, quem mais igual que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou nervoso, me disse pra ser feliz e passar bem, esmurrei de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Que veio até emoção, me pego cantando sem mais nem que. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram bem mais, melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta viver tão feliz. Essa dupla também é do barulho, né? E quando ela entra, vem abaixo. Mas aí eu acho que dá um exemplo que eu falava no início, da interpretação, né? Ele canta o jeitinho dele, mais low profile. Quando a Bethânia entra, é outra, você vê o impacto que faz, né? O modo como ela canta é a mesma fala, é que ela disse outro texto, é o mesmo texto, mas interpretado de uma forma que a gente ouve, ou que nos toca, de uma maneira mais contundente, alguma coisa assim. Isso é, de novo, uma ruptura amorosa, mas que tem essa ideia do sujeito poder sobreviver à ruptura. Isso aí, clinicamente, tem consequências, né? A fixação objetal, quando o objeto vai, a estrada desaparece, ou uma relação objetal, que quando o objeto vai, você elabora, processa e pode seguir, né? Substituir o objeto e, enfim. Isso é humano, quer dizer, apesar da dor, é da humanidade que, enquanto houver vida, quero viver o que me cabe. Seguir. Gente, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e acho que a gente tem meia hora para conversar, acreditários, vamos ver o que a gente pode pensar juntos, tá? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Marcos. Queria aproveitar a chance para agradecer os que estão presentes, nos vendo no Instagram, na nossa plataforma e aqui ao vivo também no auditório do Hospital Samaritano Botafogo. Muito bom, inclusive pela sua correlação já de todo o tema tão denso, complexo com humanidade na saúde, né? Usando as palavras aí somente de ouvir, né? Os profissionais de saúde têm muito que aprender em geral com você. Está aberta a pergunta, enquanto as pessoas vão aí processando, pensando e formulando, eu passar para a Betina, nossa moderadora convidada, para os seus comentários. Hein? Olá, Marcos, mais uma vez brilhando, né? Estamos abertos aqui também, né, no chat aqui do Zoom, para quem tiver alguma pergunta, né? A gente já tem um comentário aqui
da Macedônia Félix, que o como dizer pode fazer um bem dizer ou produzir o mal-estar, né? Acho que a gente articula com essa última interpretação, né? De como de que ao intérprete dá um tom para a mesma canção, para a mesma história, e o outro, né? Transforma aquilo em sentimentos tão diferentes, né? Contando a mesma história. Bom, vamos aguardar aqui para ver se a gente tem mais comentários, perguntas nesse início de tarde. Será que a gente está falando aqui? Ah, tá. Não, eu fiquei pensando que a gente teve uma palestra aqui com a Tânia Almeida sobre moderação de conflitos, né? E ela falou uma frase que até a gente postou, nossa, foi, sei lá, muito vista, que ela falava assim: sempre que você entregar uma palavra para alguém, entrega como se fosse num papel de presente, né? E não numa pedra. Né? Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, né, da música, da canção, da interpretação, do amor, né, e aí levando para as humanidades aqui, que a gente falava exatamente isso antes de começar, e o Marcos falou muito falando do exame, a gente estava falando isso, que às vezes você é atendida num lugar e que se você fosse só pela IA, talvez fosse melhor. Porque a pessoa não está te dando mais nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde dentro do hospital. Então, assim, eu acho que o papel, quando o Ricardo criou isso, né, e o Marcos enfatizou muito no começo da palestra, como é que a gente traz para as humanidades, né? A gente traz com o vínculo, né, que assim, é uma reflexão aqui do que foi falado, pensando para nós, né? Não sou médica, mas estou aqui, né, conduzindo esse projeto e fico pensando, né, nessas vivências. A gente estava conversando aqui, né, com o Otávio também, falando disso. O que a gente, né, a palavra, ela está aqui para ser falada e para ser escutada, né? Então eu amo essa aula, já tinha escutado mais ou menos, mas não dessa maneira, que esse é um bálsamo para a nossa alma, né? Então eu agradeço ao Marcos que realmente a gente tenha a escuta, né, e saiba falar, né? Tem mais uns Marcos, a sua aula complementa uma história que eu, estudando humanidades e falando também para uma web que eu faço uma aula para a PUC, eu uso muito o exemplo, né, da terapia do inconsciente, do Museu do Inconsciente, da doutora Anise, e ela tem uma fala já idosa, ela comentando isso, que ela fala assim: o psicanalista se prende muito na palavra, né? E que ela demonstra que, além da palavra, você tem outras formas, lógico que ela trabalhava com doentes extremos, né, de atingir o inconsciente desses pacientes, que ela usa a arte, né, como uma forma disso. Mas você mostrou que centrar na palavra não é ruim, né, não é incompleto, contanto que você entenda e você escute, que é algo que a gente tem que sempre aprender mais aqui como profissional de saúde, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, né? A importância de muita psicanálise se preocupar só com a palavra, mas talvez só a palavra não seja o suficiente se ela não for devidamente interpretada. Essa articulação da palavra, né, com o vínculo foi um ponto que eu quis marcar, que aí tanto a canção Traumas do Roberto Carlos, né, quanto a do Martim da Vila, é para marcar, porque a palavra, só como um sistema linguístico cognitivo seco, gente, papagaio fala, né? O computador fala, a Siri fala, né? Essa palavra não tem esse valor de revestimento de uma subjetividade. Bom, tem milhões de filmes abordando isso, aquele filme Ela é maravilhoso. Eu fui há um tempo atrás na Livraria da Travessa, o pessoal da Sociedade Brasileira de Psicanálise organizou um encontro sobre a questão de tela, né? Sobretudo na prática clínica com crianças. E até a Ana Luísa estava falando, ela comentou que ela ficou amiga de um desses programas de computador, que você pode ter um amigo, você gosta de tal filme, eu também gosto, conversa. Ela foi conversar, ela foi para experimentar, Ana Luísa Badaró, lá, né, de Batutinhas. Ela contou que ela conversou um pouco com o programa e depois foi meio assim, gente, tá bom, né, já está visto. Ela, acho que eu estou meio resfriado, eu vou dormir, tá, amanhã a gente se fala. E pronto, um programa de computador. Tem palavra, mas não tem vínculo, não tem afeto, tem uma troca ali, quem entende as significações. E ela falou que ela ficou assim, assustada, e que no dia seguinte, quando ela acordou, tinha uma mensagenzinha: Oi, tudo bem? Você acordou melhor? Então, o que assustou foi que esse tipo de palavra, dependendo da tua disponibilidade, quase que faz uma vinculação. Quase, sabe, eu tenho uma amiga, está preocupada comigo, né?
Então, essa articulação da palavra com o vínculo é fundamental. Isso a IA ou a máquina não faria. Como a Denise falou, às vezes é melhor ser direto por uma máquina. Mas a diferença é a palavra no contexto de uma relação, no contexto afetivo. Eu não sei se foi isso, mas isso que me ocorreu quando você estava falando, e todas as discussões sobre a gente ficar falando com máquina. Tem gente, terapia hoje online também. E muita gente ama. Criticando, mas você entende que é outra coisa, né? Acho que alguém... Betina, seus comentários aí, Tem continuando uns aí. comentários, tem uns comentários aqui que a gente está recebendo. Tem o do João Andrade, excelente. Como as músicas podem identificar tantas subjetividades e caminhos para elaborar nossos mal-estares, né? É impressionante. Tem também um outro comentário da Roberta Rocha. Lembro-me do Marcos me mostrando a letra Livre do Amor, música gravada pela Gal e letra da Adriana Calcanhoto. Esse luto do amor nessa canção me ajudou muito a processar meu luto. A letra aponta a dor da perda, mas aponta para a possibilidade de amar de novo. Livre do amor para amar. Essa poderia estar aqui também. Que tem o limite de tempo, não dava. Como a Denise falou, a Betina também, muita gente aqui já fez. Isso, na verdade, gente, é uma parte, é um resumo de um curso maior. Começou lá na Casa de Saber, em 2014, que eram 2, 3 dias, a gente setorizava. Então, falando com a Denise, a gente fez um resumo para colocar aqui. E a Roberta, muito, muito querida, milhões de beijos para ela. Saudade, não vejo há muito tempo. Numa discussão, num momento delicado, foi uma música da Calcanhoto chamada Livre do Amor. Porque a Calcanhoto passou por uma situação onde ela fez algumas composições sobre perda. A Flor Esmagada é a mais barra pesada, e a Livre do Amor, que ela fala livre do amor para amar, né? Como um caminho. Acho que é isso que a Roberta trouxe. Que bom, Roberta, que você está aqui. Tem uma outra fala aqui também, né? Que a cura se dá pela limpeza da chaminé. Achei bem interessante, né? Que quando se abre espaço, né? Quando se tira a sujeira, né? É uma coisa que é uma fala da Ana O, numa carta de Breuer, né? Que a cura se dá através da limpeza da chaminé. Bem interessante. O próprio Freud chamava a psicanálise como Tolkien, a cura pela palavra, né? Claro que a doutora Anise, com outro tipo de paciente, dizia, neles, às vezes, a palavra não tem esse registro, a gente vai trabalhar no nível outro, que não da palavra. Agora, a crítica que se faz à psicanálise só da palavra, é importante que retomar, sabe, o que o Ricardo falou, era daquela palavra do analista muito frio, muito seco, que não cumprimentava, que não tinha nenhuma relação, que não olhava. Isso realmente é uma vertente por onde a psicanálise às vezes é muito atacada, por ser essa palavra só racional, cabeçuda. Hoje muita água já passou embaixo da ponte e a gente exatamente faz questão de articular a palavra com o vínculo. Então, essa era uma crítica muito comum, né? Que a psicanálise era muito fria, era muito distante, o analista uma pessoa inacessível, que morava no Olimpo. Até hoje em dia, as discussões sobre decolonialidade falam que era uma prática colonialista, né? O analista como certo colonizador que mora em outra instância e não se sujaria com os pacientes que não poderiam ter nenhum acesso àquele outro mundo. Só palavras secas, racionais. Eu acho que esse seu exemplo se estende às outras áreas da atenção à saúde, porque talvez o psicanalista tenha se corrigido disso, como você está falando, né? Agora melhor, desde a crítica da doutora Anise, que ela procurou uma outra solução, né? Você está procurando com a arte também, né? Mas, talvez, com a Denise, a gente estava comentando antes aqui sobre atendimento, né? A gente falou do atendimento médico, mas práticas de profissionais de saúde, e que já não estão usando, você falou, a palavra se repete aqui na sessão Humanidade de Saúde, né? Ouvir é uma das palavras que mais se repete. Então, as pessoas não ouvem. E agora também não falam, né? Que ela está falando, né? Então, a Denise chegou a ser radical aqui de dizer, talvez a inteligência artificial seja melhor, porque pelo menos, se o prompt for bem feito, ela vai ser educada ali, como foi a que você falou, né? Bom dia, você está melhor? Então, tudo bem. Então, assim, para a gente da humanidade fica sempre essa releitura, né? E você botou mais uma palavra para a gente aqui interessante, que é o vínculo, né? É a que gera o vínculo, porque as pessoas não estão criando vínculos. E aí cai também numa outra área, que é a psicanálise também. Eu lembro do filme do Pat Adams, né, que ele reclama lá que as pessoas falam de transferência na faculdade. Você não pode deixar a transferência tomar conta, que seria o sofrimento do paciente passar para você. E aí as pessoas se distanciam e se ensina isso, né, para as pessoas. E isso vira uma perda de vínculo total do terapeuta com o seu, ou do profissional de saúde com o seu paciente.
né? E que não é verdade. Assim, aí, de novo, a Renata hoje não está aqui, Beranger, mas ela foi uma das que na sessão perguntou assim, médico pode chorar? Né? E a gente brincou assim, pode, deve, né? Porque não é errado ele sentir a dor do seu paciente. Lógico que ele não pode morrer a cada dia, né, com seus pacientes, mas ele deve chorar e deve sentir. E aí você deu uma palavra exata para isso que você falou, vínculo. Verdade. Não, eu estava pensando aqui, quando que ele falou da questão do vínculo, né, da palavra, que é isso que o Ricardo estava falando. A gente parece que o médico hoje, né, ele não quer mais se vincular, né, porque a gente está vivendo isso, né, um distanciamento. Aí eu me lembrei do tempo que o Ricardo Cruz fazia psicanálise, muitos anos atrás, no início, assim, isso tem mais de 30 tantos anos, e aí ele encontrava o psicanalista dele na época, que eu não vou citar o nome, que eu também nem lembro, e ele não falava com ele, não podia cumprimentar, né? Não sei se você lembra disso, no mesmo restaurante não podia falar com o psicanalista. Não, mas isso existia. E aí agora eu acho que hoje, partindo para o médico, eu não estou falando de nenhum especial, não me vem à cabeça, mas ainda existe. Quer dizer, na verdade, alguém me falou outro dia, que não me falou quem foi, mas que foi numa consulta de 10 minutos. Assim, uma consulta paga de 10 minutos. Como é que alguém, seja lá quem ele for, vai atender uma pessoa por 10 minutos, assim? Então eu fico pensando, por que é falta de tempo, né? Por que esse distanciamento, né? Então a gente estava exatamente comentando sobre isso hoje, está vindo a calhar, né? Porque eu fiquei brincando que eu escrevi um texto e eu falei que no final a máquina nem errava, porque a médica ainda errou, porque ela ainda deu um diagnóstico que a pessoa não tinha amígdala de amidalite. Aí eu falei, de repente a máquina não ia errar, né? Então, assim, claro que a gente não quer máquina, a gente quer conexão. Então, assim, hoje, como o Marco falou, a psicanálise não tem mais medo disso, né? O psicanalista se tornou um outro ser, graças a Deus. E o médico precisa correr atrás disso, né? E o médico novo, eu fico pensando assim, gente, Deus me livre, o que vai sobrar para a gente, desses jovens que estão se formando? Cada vez que a gente vai numa emergência, que a gente encontra eles ali sendo contratados, né? Graças a Deus, mas assim, cadê a vivência, né? Então, assim, que venham mais humanidades na saúde e projetos em todos os lugares, como o do Camargo, para a gente falar para essas pessoas, né, que elas têm que se formar. A gente tem aqui a Cláudia, minha amiga, que tem a sobrinha fazendo medicina. Então, assim, esse pessoal aí precisa acordar, porque senão realmente a gente vai querer a máquina, né? Porque aí não precisa, como ele falou, no exame dar um aconchego, né? Quer falar alguma coisa, Antônio? Eu gosto da sua fala, Abílio. Antônio. Denise, quando você falou isso do psicanalista do Dr. Ricardo, eu fico lembrando do meu pai, que era psicanalista freudiano estrito, e era exatamente assim. O paciente cruzava com ele, cumprimentava, não cumprimentava, na sessão seguinte, doutor Santa Rosa, o senhor não falou comigo. Não pode por conta disso. Era exatamente assim. E o comentário que o Márcio fez com relação ao vínculo, Márcio, sim, com relação à interação que ele citou da colega dele com o computador, me veio à cabeça como seria se a inteligência artificial realmente viesse a criar vínculo. E aí eu fico lembrando daquele filme do Stanley Kubrick, Inteligência Artificial, exatamente assim, onde o ator, que é maravilhoso, o Haley Joel Osment, era um androide que criou um vínculo tal de amor que, mesmo após toda a humanidade ter desaparecido da face da Terra, o vínculo dele ainda continuava. E interessante como estamos evoluindo nesse contexto. E quando ele citou do trauma e como se lida com o trauma, eu fico lembrando de um exemplo que o Dr. Ricardo iria adorar, que é da série House. Opa! Ele era inveterado fã da série, e eu lembro de um episódio em que um paciente chegou no hospital querendo curar-se de um trauma muito importante na vida e que ele queria uma radiocirurgia para matar os neurônios daquela região do cérebro onde tinha a memória daquela pessoa. Será que um dia nós vamos evoluir para esse tipo de abordagem? Tomara que não.
Eu só quis levantar a provocação. A gente precisa dos traumas, né? Né, Marcos? Vai ler. Betina, tem É. mais comentários aí? Tem comentários. Tem aqui comentários. Tem a Macedônia, ela escreveu aqui pra gente. Fala aqui de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, uma terra violenta que mata mulheres, principalmente pelo feminicídio. Me parece que a violência é esse sinal de calar a palavra. A fala do Marcos me fez pensar sobre essa possibilidade que a palavra faz de fazer vida. Ou como dizemos, os significantes nos deixam marcas. De uma certa forma, todos nós que trabalhamos pela via da palavra temos essa possibilidade de construir laços. O que se diz não fica esquecido atrás do que se ouve para o psicanalista. E parece que é assim que para todos nós que trabalhamos com o falar e o ouvir. Isso profundo, é isso mesmo, que massa, Marcelo. Muito profundo, muito bonito. E, E tem aqui também, você quer falar, Marcos? Quer comentar? não, acho que é importante essa situação que ela trouxe do feminicídio, né, se referindo, né, ao Juazeiro do Norte, mas é uma questão muito grave mesmo, né, onde, e geralmente, bom, tem e milhões de discussões sobre feminicídio, né, mas o Freud tem uma tese que é meio discutida, mas é interessante para pensar isso, que ele discutida porque ele pegou pelo gênero. Ele diz que que a castração, que a angústia de castração do menino, né, de perder o pênis, não sei o quê, da castração, seria muito determinante. E para as mulheres, então a mulher não teria angústia de castração? Aí ele fala, não, para a mulher, a perda do amor, né, seria castração, deixar de ser amada, né? É uma fala que naquele contexto dos anos 20 fazia algum sentido. Hoje, com o feminicídio, a gente vê que a perda do amor para muitos homens é a própria castração. Se eu sou largado, geralmente é assim, né? Se a mulher me larga, se separa de mim, eu vou e mato. Então, o feminicídio exatamente é um fracasso da elaboração, né? De colocar em palavras, de entender aquilo. Eu não me separo, eu fico viúvo. Essa é uma lógica horrível, que é a lógica do feminicídio, que teria a ver com o comentário que o colega fez agora aí online, de ser no cérebro e matar a área onde o trauma estaria registrado. O que isso é de ruim? Porque você não tem nenhuma elaboração, você não tem um trabalho em cima. O trauma, ele precisa ser metabolizado, elaborado, para que nós possamos seguir, né? Uma separação, alguém que não gosta mais de mim, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Eu mato ou preciso elaborar? Olhos nos olhos que a gente ouviu. Então, Macedônia, isso, eu acho que o feminicídio é um sintoma do momento onde nós, homens, começamos a ser largados. Porque, historicamente, quem separava era o homem. No que as mulheres conquistam essa possibilidade de se separar, dizer não é? Parto para outra. Muitos de nós começamos com essa coisa maluca, então eu te mato. Eu não te dou esse direito, né? Porque eu não elaboro, porque eu não ponho em palavra. Então, o comentário é outro assunto, mas é muito interessante, né? Uma questão até sociológica. Mas é recente que as mulheres começaram a dizer para nós: não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Ana, eu queria só atravessar aqui esse comentário que ela falou do Danilo Perestrello, aqui é o seguinte, a Patrícia falou aqui do Danilo Perestrello na Medicina da Pessoa, que é um livro para mim, que é um livro de cabeceira dos anos 80, em que ele fala a parte do tratamento que se dá na anamnese. E realmente, porque o Danilo, a Denise falou dos 10 minutos, você sabe que no NHS, que é o sistema de saúde um dos mais louváveis do mundo, na Inglaterra, né? Eles recomendam que sejam 10 minutos, porque ali é uma coisa diferente, é um gatekeeper que vai fazer uma triagem, mas existe um livro, texto, que até eu olhei outro dia, porque eu reconheci na residência, e ainda existe até hoje, é um livro caro, que chama 10 Minutes to Diagnosis, que os caras treinam isso. Então, é um negócio complicado, assim, para como fazer. Mas a questão, não é, na verdade, é você treinar e diagnosticar mais rápido, mas não necessariamente, se não conseguir, continuar. Mas, às vezes, o cara não continua, ele interrompe, tem um bias, e ele faz o diagnóstico do que ele acha que é. Esse que é o problema. Mas o Perestrello, ele comenta isso, porque a gente é treinado, o Otávio está aqui, sabe isso, sabe também. Na faculdade, eu fazia uma anamnese dirigida, muitas vezes interromper, porque ele fala muito. E o Perestrello fala sobre isso, de que não é bem assim, né? Que você capta muitas vezes, e o livro dele mostra que ele tem o cálculo da vesícula, mas a crise não advém só daquilo, e às vezes você operando ele não melhora. Ele tem um cálculo renal que é retirado e ele não melhora porque aquilo é o gatilho de alguma outra coisa. Eu não sei, Marcos, se você podia falar alguma coisa do profissional de saúde, se ele pode ser como ele pode ser melhor treinado na faculdade. Vocês podem contribuir isso também, o pessoal da psicanálise, entendeu? Sobre esse melhor treinamento do escutar, do ouvir, até a própria música, até a própria arte com isso, né?
Só um ponto aí para um adendo, né? Porque muitas vezes o estudante de medicina ele é focado a trabalhar a doença, o órgão doente, É né? isso, é Não isso. a pessoa que tem aquele órgão. Que história que levou àquela doença? De onde veio aquilo? Muitas vezes até a localização no órgão diz muito da história do trauma daquela pessoa. Então, assim, o treinamento vocês têm que curar a doença, vocês não têm que curar a pessoa. Então, a pessoa que está ali, até por uma certa habilidade, para poder trabalhar, tem que ter um certo distanciamento, uma certa defesa, mas quando se separa de vez, você começa a trabalhar um corpo, não uma pessoa. E aí a questão do vínculo fica posta de lado. Então, o treinamento tem que mudar, né? Apesar de que a gente sabe que a medicina pública está lotada, tem pouco tempo, tem muita gente para atender, mas, às vezes, pequenas coisas evitam que sejam feitos diversos exames ou coisas invasivas, porque não teve uma escuta apropriada para aquela pessoa, e sim o foco na doença. Pode falar, Marcos. Não, não, acho que Betina pegou muito bem, quer dizer, né, Ricardo, é um desafio, porque é um curso tão denso, tão complexo, né, de órgão, de veia, de artéria, né? Então, todo esse lado biomédico, que é realmente central, tem historicamente tirado cada vez mais a psicologia médica de cena e o lado da medicina que conversa com a área de humanas se perdeu. Então você tem, às vezes, um rapaz jovem médico, ele não é interessado em nada que é da ordem do humano. Não está nem aí. Ele pode dominar o órgão, fazer uma dissecar agora com 3D, tecnologias, computadores, um fascínio por isso, ou então gestão hospitalar, porque também tem isso, né? Hoje você tem uma coisa que é a prática médica, a prática clínica, do atendimento, da escuta, começa a aparecer algo. Todo mundo quer ser empresário, né? Então você logo faz uma pós-graduação em gestão hospitalar para ter uma clínica. Então, eu acho que a questão do lugar, né, da formação do médico, e aí acho que esse espaço onde a gente está, me sinto muito privilegiado de estar aqui hoje conversando com vocês, Humanidade na Saúde, era para ser um refrão a vida inteira. Porque a saúde, se ela vai só para o lado da biomédica ou da gestão, ela fica uma coisa de empresário ou de alguém que só sabe de corpo e nunca do humano, do humano em nós. E até a música do Chico Buarque é muito importante, né? Suor, agonia. Então, como humanizar o curso de medicina, o que o estudante de medicina entenda que ele está trabalhando com gente, é um desafio, mas necessário demais, porque cada vez mais todo mundo fica meio fóbico de dispositivos de saúde, né? Não pergunta, não quer saber, é só exame, exame. Agora, o médico também sofre do paciente que recebe exame automaticamente, já manda para o WhatsApp do cara e quer que ele mande o remédio. Aí o médico fala, gente, mas eu não medico o exame, medico um paciente, mas o paciente não quer ir. Eu acho que essa crise da palavra, como eu dizia no começo, ela tem merecido e vai merecer mais muita discussão, tanto do lado do médico quanto do lado do paciente. Tem muitos médicos que ficam exauridos, mas olha o meu WhatsApp aqui. É só exame, 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 exame. Eu mandei exame, o senhor não respondeu, o que eu tenho que tomar? E fala, Marcos, agora eu vou ver todo o exame no meu WhatsApp, né? Então, Ricardo, você que é da área, é um desafio que a gente tem, né? E é um desafio na educação agora. Eu faço parte, sou professor universitário, a gente está buscando meios, né, de dentro da disciplinas, botar maneiras de melhorar esse vínculo. Bom, Não a é? gente tem vários comentários ainda aqui, mas infelizmente eu vou pedir desculpas, porque a gente tem um tempo, né, a cumprir. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram pelo Instagram, que nos assistiram aqui ao vivo, e também na nossa plataforma. Dizer que em breve vai estar a sessão lá no nosso canal do YouTube. Agradecer muito ao Marcos pela brilhante sessão, diferente, motivadora, né, grande estímulo. A Betina aqui pela moderação. E passar hoje para a nossa aniversariante. Queria transmitir aqui, meus parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muitas bênçãos para você, Denise. Obrigado por poder participar com você desse projeto. Passando para ela para fazer a chamada da nossa próxima sessão e a música afim. Obrigado. Obrigada a todos. Nossa, um prazer. Como alguém comentou assim, vou ter que digerir essa sessão. Mas eu queria falar que eu escolhi uma música para encerrar e que até o Eric falou para mim. Aí essa música era uma das que o Marcos tinha escolhido. E que bom, porque a música é Eu Te Desejo Amor. E aí eu vou, né, pegar essa palavra que ele falou. Na verdade, não exatamente o amor entre homem e mulher.
Eu te desejo o amor, né, da escuta, o amor da palavra, né? Então é isso que a gente pode desejar para todo mundo, né? Principalmente para essa área médica nossa. E a gente vai finalizar com essa música que é maravilhosa. Eu te amei como um filho, mas o amor também envelhece, embora não devesse. Então é hora de dizer adeus, mas antes de partir, eu quero desejar a você um novo amor no coração, um céu azul, uma canção e mais um beijo. Eu te desejo um novo amor que te alegre e faça rir, que faça teu corpo sentir frio e calor, prazer e dor, mais do que eu. Meu coração já aceitou que o nosso tempo já passou, que para nós não há depois e nem talvez. Eu te desejo um amor sem fim que desejei só para mim. Adeus, amor, bem-vindo, amor, vamos seguir. Meu coração já aceitou que o nosso tempo já passou, que para nós não há depois e nem talvez. Eu te desejo amor sem fim que desejei só para mim. Adeus, amor, bem-vindo, amor. Vamos seguir.